Salve pessoal, seja Locomotiva, Marketing e Negócios. A Locomotiva atua junto à sua empresa no marketing estratégico, marketing digital, inbound marketing, produção audiovisual, produção de conteúdos e produção musical. A Locomotiva é uma agência 360, preparada para atender todas as necessidades que sua empresa precisa para crescer e ter cada vez mais sucesso. Conheça mais através do site grupolocomotiva.com. Pois bem, nosso convidado de hoje é jornalista e cineasta. Seu pai foi funcionário do Esporte Clube Taubaté por 42 anos e sua mãe por 12 anos. Na sua infância, ele morou dentro do estádio Joaquim de Moraes Filho. André Ferreira, senhoras e senhores. Fala, André. Obrigado por ter aceito o convite e participar aqui do podcast do Memória Alviazul. E, André, para a gente começar, você pode contar um pouquinho da história do seu pai, seu Geraldo, que foi funcionário do Esporte Clube Taubaté durante muitos anos, desde os tempos do Campo do Bosque. Jefferson, muito obrigado aí pelo convite, né? Enfim, conseguimos conversar sobre a nossa história aí com o querido Alviazul. Obrigado aos amigos também, às pessoas que acompanham aí o podcast, né? Desse trabalho bonito que está fazendo do Memória Alviazul, trazendo à tona histórias, né? E falando um pouco sobre o que envolve o nosso Esporte Clube Taubaté nos bastidores. Para quem não me conhece, meu nome é André Ferreira, né? Sou jornalista, sou cineasta, a gente atua também na frente das câmeras, mas a gente tem aí uma história especialmente da infância ligado ao nosso querido burrão da Central, né? E essa história está muito ligada ao Esporte Clube Taubaté por conta do meu pai Geraldo Alves, né? O famoso Bagre, como era conhecido, que foi roupeiro do Esporte Clube Taubaté durante bons anos, né? Assim, roupeiro é que ele era bem conhecido por essa atividade. Mas meu pai, ele, acho que desde jovem, apaixonado aí pelo clube, ele começou a acompanhar, né? Um pouco a gente sabe da história também, porque a história dele tem parte que a gente não sabe, né? Mas ele começou a acompanhar o Esporte Clube Taubaté e na década de 50, né, ele conseguiu aí entrar para o quadro de funcionários do clube. Lembrar que na década de 50 o clube funcionava, né, na Praça Monsenhor Silva Barros, a conhecida Praça da Eletro, né, onde ali era o estádio, né, o estádio da Monsenhor Silva Barros. E meu pai chegou a morar ali, né, com a família dele, do primeiro casamento, de onde, inclusive, né, a esposa era a dona Juventina, de onde nasceu o meu irmão, par de pai, o primeiro, né, aí o alemão, o Edson, que também é muito ligado à área esportiva, né, foi presidente por uns bons anos, acho que umas boas décadas, lá do União Operária, né, e meu irmão também foi mascote aí do Esporte Clube Taubaté nesse período, né? Então, né, meu pai morou, né, nos dois estádios, né? Tanto na Praça da Eletro, quanto depois já no Joaquinzão. Mas meu pai teve 42 anos da vida dele, né? Ligados diretamente como profissional, né? Oferecendo os seus serviços, ora como zelador, né, do campo de futebol, ora como bilheteiro, porteiro, trabalhou também na sede social, já no Esporte Clube Taubaté, no Jaquinzão, na parte nova, né? Fazia parte de federação administrativa, né? Aí muitas vezes otorgada pelo querido senhor Joaquim Moreira, o Moreirinha, né? Então meu pai levava nas inscrições de jogadores, levava os documentos, né, da semana que precisava ir para São Paulo,
era meu pai que fazia esse trabalho também, né? Durante um bom período da vida dele. Então, a primeira parte da vida do primeiro casamento, ele residiu e cuidou do campo do bosque, né? E depois ele saiu do Esporte Clube de Taubaté, chegou a trabalhar em muitos clubes aqui da cidade, lá no próprio União Operária, trabalhou também no antigo e saudoso CAMEP, né? Que foi onde eu nasci, na Vila da Mecânica Pesada, e depois retornou, né, ao Esporte Clube de Taubaté. E em 1979, quando acho que foi a nossa maior conquista, né, em cima daquele time lá da cidade vizinha, né, do nosso arquirrival, meu pai era o roupeiro, né, daquele elenco memorável, né, e a gente residia na casa que hoje não tem mais nenhum espaço, né, porque foi rasgado o estádio, né, foi separado o estádio da parte social. A gente residia bem ali onde tem aquela rua, né, tem lá os restos dos escombros, né, que foi demolida a casa e tal, e tinha um campinho, né, para pessoas que conhecem bem a nossa sede social, o estádio, situar. Minha casa ficava pro lado de cima da parte social, né, mas onde passou aquela rua, né, ali no estádio Joaquim de Moraes Filho. E nós moramos ali no Jaquinzão até 1984, né? Coincidentemente, foi o ano que o Taubaté deixou de disputar a primeira divisão, né? E aí fomos morar na Estiva, tal. Meu pai trabalhou no Esporte Clube Taubaté ainda até 1988. E minha mãe também trabalhou no Esporte Clube Taubaté, que a gente continua na frente falando sobre ela, até 1989, né? Mas meu pai dificilmente deixava de frequentar o clube, né? Semanalmente ele estava no clube, ia acompanhar os treinos, acompanhar os jogos, né? Era mais difícil de vê-lo na missa do que encontrar ele no Joaquinzão. Então é uma pessoa que dedicou profissionalmente 42 anos de vida, mas quando morreu com 73 anos em 2008, ele frequentava e acompanhava os jogos, né? Inclusive, uma semana antes dele falecer, nós tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista com ele no Joaquinzão contando essa história. Legal, André. E você pode contar como que foi esse período que sua família morou no estádio Joaquim de Moraes Filho? Que, né, você era criança, acredito que tenha sido uma infância bem divertida morando ali dentro. Você deve ter visto muita coisa, presenciado, né, muitas coisas ali dentro, não só partidas de futebol. Você pode contar um pouco desse período? Opa, posso sim. Eu só não sei precisar a você e o pessoal que está nos acompanhando quando foi exatamente, né, que eu fui morar no Joaquinzão. Teria até que perguntar para minha mãe, que ela é viva ainda, Dona Maria da Glória, né, ver se ela tem nessa lembrança a data exata, o ano exato. Ela sempre me contou, né, e meu pai também sempre me contou, que em 1979, né, a gente já morava no Joaquinzão. Então, isso daí é um ano que a gente tem certo, porque é uma coisa que não sai da memória da minha mãe, e o Taubaté foi jogar lá em São Paulo, né, lá no Palestra Itália, no antigo estádio aí do Palmeiras, contra o São José, e aí o resultado, quem é tabatiano sabe, né, que nós tivemos a conquista, e minha mãe conta que foi uma festa muito grande, né, aqui na cidade, e ela tinha levado a gente, eu, né, no caso, ela tinha levado para poder passear lá na Santa Terezinha. E quando ela retornou para casa, e ali onde a gente morava, conforme eu expliquei, tinha um portão, né? E ela não conseguiu entrar ali pelo portão porque era muita gente, não conseguia passar com o carrinho do bebê no qual eu estava, né? E demorou muito até. Não, a memória que ela tem bem forte a respeito disso, que foi essa festa, né?
realizada aqui para a recepção do nosso time campeão em 79. Então, a minha memória foi construída dentro do Joaquinzão a partir daí, né? Que eu sei que em 79 eu já morava aí, e depois eu vim crescendo, né? Porque eu sou de 77, então eu tinha 2 anos de idade, né? Eu vim crescendo, tendo ali o Joaquinzão como ambiente, né? Uma das coisas que eu tenho em mente, que eu era bem criança, e eu vivia correndo lá por dentro da sede social, por dentro do estádio, ficava na arquibancada acompanhando o treino dos jogadores, né? Eu nem sabia quais eram as categorias que estavam ali disputando, que estavam ali fazendo treinamento, né? Não tinha essa noção. Sei que Taubaté tinha, naquela época que nós estávamos no auge, bastante categorias que treinavam ali no nosso estádio e também treinavam lá no campinho do querido Cesário, né, que foi conhecido como Campinho do Cesário, que era o campinho em frente à minha casa, né, ali na parte social, né, que é de onde acabou é, nascendo, surgindo muitos atletas, né, que vieram depois compor o nosso elenco principal. Mas a nossa moradia ali dentro do Joaquizão, nós não éramos a única família, né, que fazia parte lá, vamos dizer assim, dos caseiros, né, do Esporte Clube Taubaté. Lá tinha 2 famílias, na minha época, que residiam ali, que era a nossa, né, próximo aí, onde é a rua que divide, ali próximo ao colégio, o colégio particular que tem ali até hoje, os 2 colégios particulares, né, e tinha uma família que morava, quem chega ali na Geral, hoje tem um bar que fica bem em frente, né? Bem no meio ali do campo, né? Mas tinha um bar mais ao canto, né? Tinha um córregozinho até que passava bem lá no cantinho, próximo à linha. Ali tinha uma casa, né? Ali morava a família do seu Caetano. Eu lembro até o nome do senhor, que era o seu Caetano. E ele tinha até um menino, se não me engano, ele tinha dois ou 3 filhos, mas um que eu lembro que era com quem eu brincava, que era o Chiquinho, né? Que era o Francisco, o nome da criança, né? E depois de um certo tempo, eles mudaram do Joaquinzão, né? Eu não sei precisar ser o ano exatamente. Como eu disse, até 1984 a gente morou lá. Depois a gente foi morar na Estiva, né? Mas nesse período aí dos anos 80, 84, nesses 4 anos que eu consigo aí memorizar, então esse menino era o meu amigo, que a gente residia lá dentro do estádio, né? E a gente brincava lá, correndo, comendo fruta, né? Acho que até hoje tem os pés de amoras lá no cantinho também, que foi, se não me engano, o pai dele que plantou, né? No quintal de casa, eu lembro que a mãe criava muitas galinhas, né? Galos, né? E uma das coisas interessantes que acontecia lá, que chegou uma época, né, que o querido presidente Lolito chegou a arrumar um burro, né? Um animal mesmo, né? Não é uma fantasia, nada, né? Mas era um animal para ser o mascote do Taubaté, que naquela época não tinha restrição hoje que tem aí, que eu também acho correto em relação à proteção dos animais, e hoje os clubes têm os mascotes personalizados, né? Também é muito legal. Mas naquela época a torcida entrava com o burro. O burro, então, também ficava dentro lá do Joaquinzão, e o burro tinha o costume de ir lá na porta de casa para almoçar, para jantar, né? Para tomar banho. E o seu Valdemar, que era o eletricista, faz tudo lá do Taubaté, o seu Valdemar acho que é vivo até hoje. O seu Valdemar chegou a instalar lá na porta de casa uma banheira mesmo dessas de ferro, né? Que a gente vê em filme antigo, tem casas ainda que tem essas banheiras. E em casa também tinha um interruptor que acionava a bomba d'água, fazia a caixa d'água transbordar e encher essa banheira. Então essa banheira era onde o burro tomava água.
Minha mãe pegava, dava comida pro burro durante o dia e de noite, o burro, quando tava com fome, ele dava cabeçada na porta de casa. O que assustava a gente, né? Porque você imagina só, um estádio, um breu, né? Tudo escuro, é, assim, sem uma viva alma próxima, né? E de repente você escuta um barulho na porta forte, mas abria a porta, tava lá o burro parado lá esperando para comer alguma coisa. Minha mãe pegava, costumava fazer a comida lá pro bicho, né? E, e poder alimentá-lo, né? E então o burro também tomava água naquela banheira. E a gente criança, né? Não, sem preocupação nenhuma, sem nada, né? Sem medo de nada, né? Medo da vida. Quando tava calor, que nem no dia de hoje, a gente ia nadar nessa água que o burro tinha bebido. Tinha saciado a sede, né? Então, onde o burro bebia água, a gente tomava banho, né? Brincava lá na banheira do burro, né? Aí, quando a mãe da gente via que lembrava, né? Nossa, o burro tomou água, sai daí, né? O burro tomou água aí hoje. Mas a gente estava lá, né? Até que depois o burro também corria lá por dentro do estádio, de vez em quando ele dava uns relinchos lá, né? Não sei se ele via alguma assombração ou não, né? E às vezes tinha gente que parece que o burro não gostava muito também durante o dia, quando estava por lá. O burro dava umas corridas lá, sabe? Principalmente onde tem, né, na parte da geral, o burro percorria ali correndo às vezes, né? Dava um ciricutico nele lá, ele saía correndo. Então, até que sumiram com o burro, né? Levaram o burro embora, né? Do nosso querido Benedito Elias de Souza, agora eu lembrei o nome do Lolito, né? Que, graças a Deus, homenagearam ele no Tabaté. Tem uma avenida ali perto do SEDES com o nome dele, né? O que é muito importante para a história do nosso Ave Azul. Poderia ter colocado até lá, né? Ex-presidente do Tabaté para só identificar, mas aí é outra situação. Mas essa é uma das situações, né? Eu também lembro uma época, aí se não me engano já era 81, 82, o Taubaté estava construindo ali a sede social, né? Tava no esqueleto. Tinha parte de cima, segundo andar, terceiro andar estava ali, onde os sócios vinham, né? Chegavam cedo e subiam para poder assistir os jogos dali, né? Naquela época da primeira divisão tinha bastante jogos de manhã, né? E uma dessas situações, o burro estava ali na sede social e o burro subiu lá para poder, acho que assistir o jogo junto com a torcida, né? Ele já tinha entrado em campo, né, com os torcedores, depois levaram ele para a sede social e de repente, quando a gente vê, eu estava lá nessa parte de cima, lá nesse dia, o burro lá no segundo andar. Olha, deu o que fazer para o burro descer sem que ele caísse lá de cima, né? Então, assim, alguma das histórias que eu posso te contar aí, né? Essa eu acho uma bem interessante que envolve o nosso querido Matheus, né? O animal aí junto com o nosso clube, né? Agora, outras situações que marcaram a nossa infância lá dentro do Joaquinzão, nesse período que nós moramos lá, né? Foi também a possibilidade de interagir com outras crianças, né, que vinham de todas as partes da cidade que eram associadas, né? A gente tem que lembrar e frisar que esse período de prosperidade do Esporte Clube Taubaté atraiu muitos sócios, né? Taubaté chegou a ter 6 mil sócios e era um lugar onde as famílias se reuniam. Então, gente da classe média, gente da classe alta, né, gente da classe baixa também se reunia dentro do Joaquinzão, né, iam aproveitar as quadras que tinham lá, né, quadras externas. Taubaté tinha aí os carnavais, né, as atividades recreativas, que eu participava também muito, semana da criança, mas especialmente o carnaval, os carnavais de salão do Esporte Clube Taubaté, que para gente que viveu dentro do estádio, né, foi algo que marcou. A gente vê lá Jorginho do SOS Samba cantando
e hoje a gente tem amizade com o Jorginho, Paulinho Carioca, né? Puxa vida, Paulinho, um grande nome, levou o nome do Brasil para todos os lugares, né? Morou no exterior, e a gente via ali animando os carnavais do Esporte Clube Taubaté, né? Os carnavais de salão, aquele salão cheio de criança, né? Tinha também os bailes à noite, mas como a gente era criança, aí a gente não podia ir, né? Mas as matinés eram, assim, coisas sensacionais, né? De vez em quando eu vejo aí nos grupos da nossa rede social, no Facebook especialmente, algumas fotos de resgate dessa parte, né? Inclusive você também na Memória Alves Azul tem feito um trabalho de trazer à tona essa nossa história e ver aquela parte social apinhada de gente, né? Era muito legal. E também ali na parte já do futebol, do estádio, a, a gente também acabava fazendo amizade com crianças, né, que participavam também das categorias de base do nosso Alve Azul, né? A gente tem que lembrar que Taubaté tinha fraldinha, dentinho, mirim, pré-mirim, infantil, né? Tinha aí várias categorias de base, então tinha muitas crianças, adolescentes que iam para treinar lá, né, com o sonho de ser jogador, e chegavam mais cedo no clube, ficavam até um pouco mais tarde, então ficavam depois dos treinos brincando nos parquinhos que existiam, né, ficavam brincando no estádio, e tinha uma época que marcava a gente demais, que era a época das pipas, né, então era a época de férias de junho, julho, né, meio do ano, depois as férias de dezembro, janeiro, né? E hoje não mais, né? Mas em torno do estádio moravam muitas famílias, né? E famílias numerosas ali. Era um bairro mais simples, hoje é um bairro mais elitizado, né? Jardim das Nações, Jabuticabeiras, Vila Edmundo, né? Que tinha muitas crianças e muitos adolescentes. Então, em volta do estádio também vivia cheio de pipa, né? Nessa época de férias. E pelo estádio tem uma característica até de ser um funil, né? Parece uma bacia, né? Ali conta a história aí que era uma antiga lagoa, né? Da família Guizar, né? Então as pipas iam cair dentro do estádio. E eu ficava ali, cara, né? Que bancada, olhando para o céu. Quando não estava na escola, né? Principalmente no período de férias. Mas quando não estava na escola, ficava o dia inteiro lá, vendo o treino, olhando para o céu, vendo as caçadinhas, né? Que a gente chama, né? As caçadas. Vendo onde que a pipa ia cair. E, assim, tinha dicas, eu tinha mais de 10 pipas que eu pegava, né? Além de linha, que vinha junto, né? Vinha completo. Era um período da minha vida foi um período que eu não comprava pipa para poder brincar, né? Pra poder empinar. E eu acho que esse período foi um período, assim, muito fértil, muito gostoso, porque também me deu a oportunidade de, ao olhar para o céu, eu ver nuvens, ver que as nuvens mudam, né? Ver que a vida muda, que é passageiro, mas eu tinha a oportunidade e tive, graças a Deus, de sonhar, né? De pensar, de refletir, de ter integração com a natureza, o que as crianças hoje acabam não tendo, né? Que ficam muito tempo no celular, dentro de casa, trancadas, né? Ficam confinadas num universo que às vezes não permite gasto de energia, não permite o estímulo à imaginação, né? Então, quando eu entro dentro eu entro dentro até redundante, mas entro no Jaquizão, me vem à mente, né, esse filme ali daquela infância riquíssima, né, de interatividade, de proatividade e de oportunidades, né, nesse sentido de ter um estímulo criativo, de ter um espaço lúdico, né, que me ajudou nessa formação. Acho que foi o que permitiu até hoje eu ser comunicador, né,
E tá aí nessa área, né? Ser inventivo, porque é uma outra situação também que a gente sempre observava, né? Também enquanto criança, eram os profissionais que atuavam lá nos bastidores, né? Os repórteres, os cinegrafistas, os pessoal da imprensa em si, né? Então sempre também despertou curiosidade na gente, ver, saber conversar com quem eram as pessoas, ver o pessoal esticando, o pessoal do rádio esticando o cabo, né? Hoje nós estamos falando por equipamentos que não precisam mais, né? Usar quilômetros de cabo, né? Para poder fazer uma transmissão. Mas naquela época o pessoal do rádio chegava cedo, esticava lá da cabine o cabo, né? Para poder jogar o microfone lá no campo, né? Televisão tinha também a mesma situação, né? Poder fazer um ao vivo, chegava lá, montava, às vezes até semana antes, uma cabine lá, né? Quando era assim, o jogo que tinha transmissão nacional, né? Que eu lembro até de um jogo do Catanduvense em 88, que usaram muitas câmeras, né? Uma estrutura muito grande, que hoje é bem mais fácil, né? Quem milita na imprensa, quem trabalha na imprensa, os equipamentos permitem. Então tudo isso a gente foi, acho que foi um caldo, né? Foi algo que nos foi oferecido assim instintivamente a gente foi consumindo e permitiu, né? Que lá da infância, que o universo que nós tínhamos, hoje a gente tivesse vivendo esse universo, né? Mas tem um momento da minha infância, ô Jefferson, que eu acho que assim, eu não posso deixar de citar, não posso deixar de relatar sempre que tem oportunidade. Foi um momento em que eu cheguei a ser mascote também, né, entrar com um time, né, o time nosso na primeira divisão, no campo de futebol. Infelizmente, até hoje, não consegui uma foto, um registro sobre isso. Se alguém tiver, me avise, inclusive, né, porque gostaria de ter esse registro fotográfico aí para a história. Mas, ainda nesse período de infância, né, infância, porque em 1987 eu tinha 10 anos, eu comecei a marcar o placar, né, do nosso estádio. Tempo que tinha placar, né, e ficava bem em cima, instalado bem em cima da entrada da geral, né? Era, eu lembro ainda hoje assim do seu Moreira me convidar, né, para ir marcar o placar, trabalhar, né, durante os jogos, perguntar se eu não queria ficar marcando o placar lá. Eu nem sabia o que era, né, direito, como que fazia, mas tinha ali aquelas placas de ferro que já eram levadas para cima antecipadamente, né? Dependendo do jogo, contra quem fosse o adversário, era levado um tanto de placas, né? Porque tinham placas de 0 a 9, então iniciava lá Esporte Clube Taubaté, eu era pintado ali, né? Tinha um chapa de ferro escrito Esporte Clube Taubaté, e eu lembro que a placa era preta, né, com os números brancos, e, e o painel, que era também de ferro, era azul e branco, né? Que são as nossas cores ali. E tava lá, Esporte Taubaté, visitante. Então eu ficava, né? Tinha uma escadinha que era colocado próximo ali onde hoje tem um bar, subia ali os degrauzinhos lá e ficava lá sentadinho lá. A hora que saía o gol, né? Eu ia lá trocar esses numerais, né? Então, durante uma boa parte da minha vida, 87, 88, 89, né? 89, aí minha mãe saiu do Taubaté, mesmo assim eu ia, né? No 90, 91, pelo menos, até 91 eu lembro, né? De fazer a marcação dos jogos, né? Do placar lá. E eram nos jogos do meio da semana à noite, e era nos jogos também aí do fim de semana, né? Sábado, domingo, eu estava sempre acompanhando, né? Assistindo o Taubaté. E uma dessas vezes, assim, que acho que foi em 87, né? Eu lembro que lá de cima eu vi a hora que, se não me engano, entrou em campo o lateral Lira, né?
que depois foi jogar no Fluminense, foi jogar na seleção, e aí era contra o Palmeirinha, né, de São João da Boa Vista, e depois ele foi para a lateral lá, fez um gol já no apagar das luzes, e aí deu um reboliço total, né, e vi a hora que entrou a polícia, o cachorro ainda mordeu, a pastor na mão mordeu a perna de um jogador lá do adversário com um forfé, né, uma das histórias ali de cima, né, dali eu pude também marcar um outro jogo memorável, pelo menos para mim, que foi Taubaté e Iguaçuano, né? Que era da cidade de Mogi Guaçu. Se eu não me engano, também foi no ano de 87. Então, ali a previsão é tipo Taubaté ganhar de uns 2-0 do Iguaçuano e tal, e tava tranquilo, né? Mas aí o Taubaté desembestou a fazer gol, né? Foi 6-0 e cada gol que fazia tinha que chamar alguém lá para poder pegar uma placa, subir. Aí demorava um pouco o placar para poder trocar, né? E quando foi em 1988, esse ano para mim foi especial, porque o Taubaté jogou com dois times, né, da primeira divisão, nas preliminares, aí na época dos amistosos, né, preparação para a divisão especial, e um time muito forte, né, nós tínhamos aí Marcelo Martelotti no gol, tinha Careca, centroavante, né, tinha alguns outros nomes assim que já tinha experiência aí nos campeonatos paulistas, né? E o time nosso também tinha lá o Luiz Carlos Prima, né? Que era preparador físico, depois veio a ser preparador da seleção 94, né? Com Parreira, campeão mundial, tudo, né? Depois o Primo tornou-se até técnico e também tornou-se técnico do próprio Esporte Clube Taubaté um período. Mas naquele ano o Taubaté fez 2 amistosos, assim, entre outros, com times da primeira divisão do Paulista, que foi o Guarani de Campinas, né? Que era um timão também, muito forte, e foi contra o próprio Corinthians. O Corinthians que estava estreando até o Ronaldo na época, né? O goleiro Ronaldo Giovanelli. E o Taubaté, cara, carimbou, né, a faixa dos times. Por quê? Agregou no período de amistoso, ganhou das duas equipes, né? Que ia dentro do Joaquinzão, de 1-0. E eu estava no placar marcando isso. Né? Ganhou do Guarani de 1-0, ganhou do Corinthians de 1-0. Né? Que depois fizeram aquela final memorável, né? Onde surgiu o Viola, inclusive, né? Marcando aquele gol antológico, né? Gol espírita, que o pessoal fala, né? Um jovem aí das equipes de base do Corinthians, e Viola por causa estava usando uma chuteira, né? Que era da marca Viola. Mas o Taubaté pegou, né? E venceu essas duas equipes. E esse ano eu pude marcar, além dos amistosos, praticamente todos os jogos do Taubaté dentro de casa, né? Participei, fui, né? Trabalhar lá no placar, todos os jogos. Até o famoso jogo contra o Grêmio Catanduvense, né? Que Taubaté vinha aí de uma boa campanha, tudo no campeonato, e na fase final, um dos times que o Taubaté enfrentou foi esse Grêmio Catanduvense, que nós fomos lá em Catanduva e perdemos, né? De 2-0, e precisávamos vencer em casa, né? E aquele dia, para mim, diz aí os estatísticos, que é um dos maiores públicos, né? Mas para mim foi o maior público que eu vi dentro do Joaquinzão. Se não me engano, 25 mil pessoas, né? Tempo que o nosso estádio tinha capacidade total e acima da total, porque tal é a capacidade, o tanto de gente que tinha para assistir, que eu normalmente ficava sozinho no placar, sentadinho lá em cima, tal, tinha escada, ninguém nem percebia às vezes que eu estava lá. Mas nesse dia, aquela laje de cima ali da entrada da geral ficou abarrotada.
porque tinha gente na torre, né? Tinha gente acotovelando-se, né? Pela arquibancada, todo mundo empurrando o nosso time, né? E o nosso time, infelizmente, não conseguiu sair do 0-0, né? Tem o famoso lance aí, com a bola batendo na trave, teria quicado em cima da linha, ou quicado para dentro do gol. Mas o fato é que nós não conseguimos vencer essa equipe do Grêmio Catanduvense. Quem aí ascendeu a primeira divisão foi o pessoal de lá, né? Foi o nosso time. Mas ficou marcado, cara. Eu ali pedindo licença, tentando organizar o espaço no placar, aquele tanto de gente que eu nunca tinha visto na minha vida, né? E um menino ali estava com medo, né? De tanta gente que adentrou o estádio, né? E depois o pessoal saiu praticamente mudo, né? Uma tristeza, assim, porque era o penúltimo jogo, se não me engano, depois tinha mais um, e aí vencemos o último jogo, mas o outro lado lá, o resultado não nos favoreceu, né? Então, essa é uma parte que eu tenho, assim, guardada bem na memória, né? Assim como eu tenho, né, guardado na memória, até tempos atrás vi o vídeo aí, um vídeo que circula na internet, desse jogo mesmo do Taubaté, em que dentro do vestiário, né, tinha um desenho com um burro subindo escadas, né, galgando ali os lugares. E esse desenho era feito por hoje um grande artista, cara, um dos nomes assim que a Taubaté e o Vale precisava valorizar mais, que é o Bruno Honda, né, filho do nosso querido Ariovaldo, que ali esboçava os seus primeiros trabalhos, né, mostrava o seu talento já. E na filmagem aparece o desenho dele, depois aparece o pessoal do lado de fora, tudo, né? Aparece o placar, mas eu não consigo me ver lá em cima, tanta gente que tava, passa muito rápido. E o Bruno hoje, cartunista, trabalhou aí com o Maurício de Souza, né? Durante uns bons anos, né? Tem um trabalho pessoal também aí de alta qualidade que não deve a nenhum desses grandes nomes aí, né? Do cartoon, do desenho, da caricatura, né? E foi um amigo que eu fiz lá dentro do Esporte Clube Taubaté, né? Porque ele acompanhava o pai também durante as reportagens, né? Também entrava em campo e tal, né? E hoje a gente tem amizade por causa disso, de lembrar do Burro da Central. Legal, André. Muito boas histórias. E falando desse vídeo, né, que você viu, se não me engano, é um vídeo que está até lá na página do Memória Alve Azul, no Facebook e Instagram, ou no canal no YouTube, desse jogo aí contra a Catanduvense. E como você disse, você falou que esse jogo marcou, né, por diversos motivos que você citou, mas nesse período que você foi aí, podemos dizer, o garoto do placar, né, ficava lá trocando as placas e tal, tem algum outro jogo que marcou você, seja por qual for o motivo, sei lá, um jogo, uma virada, uma torcida que fez bastante barulho, algum fato inusitado, tem outros jogos que desse período que você ficou no placar que te marcaram? O que me marcou bem nessa época também, que eu atuava no placar, ô Jefferson, assim, acho que mais diretamente, não pensando em resultados ou um time específico, mas era na diversidade, né, de clubes que o nosso interior paulista tinha, cidades tinham, né, os seus clubes aí na divisão intermediária, né, que a gente tem que lembrar que até 1991, né, se não me engano, 91, 92, não existia Série A1, A2, A3, mas era primeira divisão, intermediária e segunda divisão, né? E foi numa puxada de tapete que o São Paulo tinha caído da primeira divisão, né? Que inventaram a Série A1, A2, A3. Isso o Tele Santana, inclusive, confirma, né? Confirmou também em registro pela TV Cultura, em documentário, né?
e a Folha de São Paulo. São Paulino hoje diz que o time não caiu, né? Mas foi nessa virada aí de meses que criaram, será 1 ou 2 a 3. Mas nessa época, o futebol do interior praticamente ele tinha um calendário mais dilatado, né? Não era esse calendário hoje de começar em fevereiro, terminar no máximo em abril, né? Esse campeonato relâmpago que deixa os clubes da, da periferia, né? Do nosso estado aí sem ter atividade frequente como era antes. Então, assim, me marcava muito o nome dos clubes, né? Por exemplo, rádio, né? Vinha o rádio jogar com o Taubaté. Da onde era esse time chamado rádio, né? E as pessoas às vezes falavam rádio, né? Ah, o rádio vai jogar com o Taubaté. Não era o rádio, era o rádio. O rádio que era da cidade de Mococa, né? Vinha também aí o Saad, né? Que time que era esse Saad, né? E nós tínhamos até uma escola aqui em Taubaté. Falei, nossa, será que é o time da escola que Taubaté? Não era, né? Mas era o Saad de São Caetano, né? Tinha o Vossen, né? Vossen de Assis, tinha aí Penapolense, né? Naquela época também, eu lembro de jogos Taubaté bem difíceis contra a equipe do Paulista, né? Da onde que era a equipe do Paulista, né? Então era lá de Jundiaí, né? E aí nós tínhamos acho que um time que depois se tornou um grande time de futebol brasileiro, né, nesse período, que acabou até levando jogadores do nosso Taubaté de 88 para compor o elenco, para ser espinha dorsal do elenco dele, que foi campeão paulista, depois em 89, depois vice-brasileiro, né? Que eu ainda acho que o Bragantino é superior a São Paulo, né? Então é o Bragantino, né? Lá de Bragança Paulista, né? Eu, por exemplo, não conhecia antes, não tinha ouvido falar desse time, né? A gente tinha os times tradicionais, 15 de Piracicaba, 15 de Jaú, né? Mas o Bragantino veio surgindo, veio crescendo, né? 88 subiu aí junto com a Catanduvense. Se eu não me engano, levou 4 jogadores nossos, né? Levou o goleiro Marcelo Martelotti, levou o nosso zagueiro, o Carlos Augusto Bocó, né? Levou o meio-campo, né? Tô esquecendo aqui o nome do nosso meio-campista, né? Que depois jogou também na seleção brasileira, né? E levou mais um outro jogador, eram 4, se não me engano, que fizeram parte desse projeto que foi vitorioso, né? 89, 90, o Bragantino sendo campeão paulista, primeiro campeão caipira, né? Do interior, e depois sendo vice-campeão brasileiro, né? Dando trabalho aí para o São Paulo. Então, esses nomes, né? Como eu citei, Palmeirinha, né? Que time que era esse, Palmeirinha? São João da Boa Vista, né? Tinha aí o Corinthians de Presidente Prudente, né? Prudentina. Tinha até né? Tinha nomes que não fazia correlação com a cidade, né? Mas eram times que vinham aqui, davam trom, no nosso Taubaté. Eu lembro uma vez até de estar conversando com o seu Álvaro, né? Lá no campo. O seu Álvaro era um senhor folclórico, né? Que também tomava conta do campo, fazia parte do quadro de funcionário Taubaté, que costumava molhar o campo do Joaquinzão em dia de chuva, né? De que estava sempre indo molhar, mas dia de chuva ele molhava. Aí nessa época, acho que meu pai era zelador e tal. Eu marcava o placar lá e via ele marcando o campo, né? Passando a cal no campo. E aí eu perguntava, vai ter jogo hoje? Contra quem que é, né? Ele falava, é o Botafogo, né? E a gente que tinha acesso só de vez em quando à televisão, ou mesmo até rádio, a gente tinha na cabeça o Botafogo do Rio de Janeiro. Não, é o Botafogo de Ribeirão Preto, né? E então a gente ficava imaginando, pensando, né, da onde eram essas equipes, o quanto demorava para os atletas chegarem aqui, né? Como iriam chegar, que cores eram as equipes, a gente ficava perguntando isso, né, para esses funcionários, para esse pessoal, como que era a camisa do time, né? Como que era a história do time que ia jogar contra o Taubaté. Então, esses nomes, assim, diferentes, marcou bem a gente, né?
foi assim, ficou na história, né? Tinha lá a Central Brasileira, né? Depois eu fui ver na Caixa de Ovo, que era a Central Brasileira de Cotia, né? Era uma empresa, né, que patrocinava, inclusive, era um clube empresa, né? Lá de Cotia, né? Que é ali na Grande São Paulo. E André, uma curiosidade que eu tenho, você que vivenciou aí esses anos 80, como que você via a torcida do Taubaté, né? Que passar das décadas o perfil vai mudando, né? Nessa época, como que era? Era uma torcida mais participativa, tinha explosão, né? Já tive a oportunidade de conversar com alguns membros da explosão aqui no podcast. Como você via a explosão? O torcedor taubatiano, no geral, ele comparecia mais? Era um torcedor mais ativo? Como que você via? Ô Jefferson, aí você remete no baú mesmo, né? Da nossa memória. Tá remexendo aí nesse baú aí. Tem muita coisa guardada, né? Que a gente tem dificuldade de encontrar aqui. Mas essa das torcidas aí, eu acho que é um caso à parte, né? Porque eu não sei se por influência de nós até estarmos no momento áureo, né? Que é esse momento da primeira divisão, teve todo um contexto antes que a gente sabe, acho que quem já participou do podcast deve ter contado, né? O torneio Integração do Vale, onde o Taubaté, na fase que tinha se afastado, depois voltou, né? Foi participando aí dos campeonatos regionais aqui, dos torneios regionais, e foi crescendo, né, e tendo participação também do torcedor, o interesse pelo clube, né, a volta do torcedor ao clube, que também aí na primeira parte, até você perguntou do meu pai, quando era no Campo do Bosque, sempre foi bem participativa, né, na questão da nossa torcida, né, não como torcida organizada, mas como pessoas que iam para assistir, incentivar o clube. Não raras são as vezes também que nós vemos fotos do estádio da Praça Monsenhor Silva Barros está cheio, lotado, né? Inclusive a gente vê aí tem uma foto antológica onde o torcedor está com um litrão na mão, né? Uma garrafa de vidro. Imagina hoje, esse torcedor seria preso, né? Não poderia nem entrar no estádio. Mas eram outras épocas, né? Onde a violência não imperava tanto no futebol, né? Era uma recreação e lazer, né? Mas nesse tempo dos anos 80 tal, que eu acompanhei a nossa torcida, era bem interessante já desde os treinos, né? Durante a semana a gente via bastante pessoas acompanhando os treinos da equipe, né? No Joaquinzão, né? Então o pessoal ficava ali sentado embaixo das árvores da geral, lá na parte coberta, sempre acompanhando e incentivando os jogadores já nos treinos. E quando chegava no fim de semana, ou mesmo no meio da semana, que o time ia atuar, a nossa torcida estava sempre atuante, né? Eu peguei aí essa fase da famosa torcida explosão, né? Eu lembro de surgirem outras torcidas aí, mas com, assim, não com uma participação tão atuante e marcante como foi a explosão, né? Se não me engano, tivemos a Forjet, tivemos uma torcida chamada, acho que também Mancha Alve Azul, né? Tinha também a famosa torcida Camisa 14, não posso esquecer aí do nosso querido Maciel, né? Com o seu elenco feminino, era uma torcida essa, assim, bastante participativa também, que ficava lá do lado da parte coberta, né? Eles até guardavam as bandeiras embaixo das arquibancadas ali, e eu algumas vezes cheguei a ajudar a guardar a bandeira, a tirar a bandeira, né? Isso é Maciel com uma queima de fogos, né? Que sempre foi característica aqui do nosso estádio, né? Marcando a entrada do time em campo, mas a explosão é assim algo que ficou, né, na memória do torcedor nos anos 80, né? A torcida que eu vejo muito com participação
do pessoal que era, né, do Vai Quem Quer, que ainda está vivo, que faz parte do bloco Vai Quem Quer, uma torcida muito festiva, irreverente, né, com a bandinha que animava toda a arquibancada, né, a bandinha tocava praticamente os 90 minutos, né, e, a, e tinha uma característica bem engraçada que era a torcida chegar atrasada, né, ficavam se aquecendo aí nos bares da cidade, né? E quando o jogo já estava começando, fazia aquela entrada triunfal, né? Cantando tinha uma musiquinha, né? Como que é? É raça, é garra, é emoção, é a torcida, explosão, coisa assim, tá? Também você quer tá fazendo com que eu gaste o tico e teco aqui, hein? Então, mas era e a torcida entrava, né? Vinha ali com as bandeiras, com o pessoal, inclusive tinha pessoal fantasiado, né? E vinha jogando talco, vinha jogando trigo, né? Espalhando aquele torcedor mais desavisado que ocupava a área ali, que ficava bem na região do meio-campo, né? Onde hoje as outras organizadas se concentram, né? Como a Dragões Alve Azul, né? Um pouquinho mais para o lado ali, comando 14, né? Então, mas naquele pedaço, né? E era aquela festa, né? A torcida explosão, animando, aquela irreverência total, né? É, uma torcida que chegou a extrapolar os limites do Joaquinzão. Eu lembro até, se não me engano, na Copa do Mundo de 82, Copa do Mundo de 86, ver nas transmissões aí da televisão o pessoal com bandeira do Taubaté, com camisa do Taubaté, com faixa, né? Dentro dos estádios da Copa do Mundo, né? Então era o Sport Clube Taubaté. Hoje a gente vê os grandes times, as torcidas dos grandes times durante a Copa do Mundo, levando, né, as suas faixas, né, demarcando também aí nos campos internacionais. E a nossa torcida do Taubaté fazia isso, né? Levava, né? A gente via, a gente se reconhecia aí nesses lugares, né? Nesses campos que, infelizmente, nosso Bura Central ainda não chegou, né? Temos aí um sonho, né? Quem sabe um dia disputar um Mundial, por que não, né? É, disputar uma Libertadores, por que não, né? Mas essa torcida, a explosão, ela marcou muito, né? Marcou com seus cânticos, né? Eu lembro de outro que era mais ou menos assim, leleô, né? Taubaté, moçada, Taubaté, moçada, uma coisa assim, né? Que era é, simples, né? Um grito simples, um grito que não ofendia ninguém, né? Pelo contrário, era um grito de incentivo ao nosso clube, né? Aos nossos representantes, aos nossos jogadores, né? E a torcida sempre ali presente, né? Participando, incentivando. Foi um momento único, assim, das torcidas organizadas, né? A gente vê a torcida Explosão, também lá, a torcida feminina, participação feminina muito boa, a torcida do pessoal da Dona Vitinha, né? Junto com o seu Maciel lá, da torcida Camisa. E André, falando dos jogadores do Esporte Clube Taubaté, desse período que você acompanhou, que você estava lá no placar, torcendo e tal, quais foram os jogadores que você considera que foram assim, ídolos? Ídolos não, mas os que você considera os melhores, assim, que você viu, que marcou para você? E Jefferson? O Jefferson tá querendo me comprometer desse jeito, viu? Corre o risco de deixar a gente fora e colocar a gente, às vezes, que não tenha sido do agrado, né? Mas, e de outras pessoas tal, mas a gente não pode também se furtar a isso, né? De falar. Eu acho que tem pessoas aí, a gente pode classificar de acordo com a postura em campo, né? Liderança, com a garra, né? Com a vontade de vestir a camisa do Taubaté, né? Com o respeito que tinha. Também pessoas com uma atitude fora de campo, né? Então, acho que esses nomes que eu citar entra
nesse arcabouço, né? Nesse balaio, né, que eu estou citando aí de características, né? É, eu sempre gostei de brincar, de jogar bola, né? Nas peladas aí da vida, como goleiro. Então, assim, uma das pessoas que me marcou muito, já citei o nome dele aí no começo, mas eu vou citar que foi, acho que antecessora a ele, se eu não me engano, 86, 87, o Pizelli, né? Um goleiro que jogou no Sport Clube Taubaté, depois jogou em outros clubes, né? E era um cara assim sensacional, muito bacana de se relacionar também fora de campo, de conversar, né? A gente que era criança era uma pessoa que tinha assim um carinho, né? De tratar a gente, sabe? Ali durante, porque eu não contei ainda também, né? Que eu fui gandula, né? Principalmente dos treinos, né? Nos treinos eu ficava lá vendo o treinamento de goleiros, né? O time batendo falta e a gente pulava aqueles postos tudo lá para pegar, correr atrás das bolas, né? E não deixar perder nenhum ali. Ajudava nessa atividade diária lá, Tabaté. Gostava de ficar observando os treinamentos. E então o Piselli era né? Sempre ficava olhando ele treinando. O nosso querido Marcelo Martelotti, né? Que saiu da base do Esporte Clube Taubaté, sempre chegou cedo lá para treinar, era um dos últimos a sair, voltava à tarde, mais cedo, treinava, né? Ficava treinando lá na caixa de areia, né? Treinando lá com o preparador de goleiros, né? E a gente acompanhava toda essa movimentação, a gente podia acompanhar essa ascensão dele, né? Esse surgimento, vamos assim dizer, e a ascensão, né? Tinha um cara que era muito irreverente ainda no gol, né? Que infelizmente tomou outros rumos na vida, que não é o caso da gente julgar, mas era um cara também assim muito bacana, que era o Silvio Ferro, né? Um goleiro aí da mesma época aí do Martelotti, né? O Silvio, inclusive, se não me engano, acho que chegou a vingar primeiro, né? Chegou aí até a jogar em times do Nordeste, se não me engano, acho que no CRB e tal, né? Na categoria de base, fez muito sucesso. Vamos chamar ele de Gabiru, né? Então marcou também a gente. Aí você tinha lá o Ayrton Correia, né? Se não me engano, até pouco tempo atrás era aí da direção do clube da Volks, né? Do time do Volkswagen Clube na Amador da cidade, né? O Ayrton era um cara de muita raça, uma postura, né, na defesa. Junto com ele tinha o Alencar. Rapaz, o Alencar era um touro, né? Um cara que a gente via aí na bola com seriedade, com atuação, né? Aí você tinha aí, eu lembrei o nome do cara que foi pro Bragantino lá, o Alberto, né? O Alberto com habilidade sem tamanho. Nós tínhamos um lateral também chamado Miguelzinho. Miguelzinho fez fama aqui no Esporte Clube Taubaté, né? A gente conseguiu acompanhar também o Miguelzinho em outras oportunidades, né? Tínhamos aí o técnico, né? Piorra Mendonça, o professor Tadeu, o Henrique Passos, né? Pessoas que marcaram como técnico, né? Esse momento da vida, né? Eu tô esquecendo aqui o Toninho Moura, né? Puxa vida, muitas pessoas, né? Ainda como jogador, deixa eu lembrar aqui, atacante Careca, inclusive em 88, eu fui tirar sarro dele. Falei, vai vir o Corinthians aí e tal, né? Aquela coisa. A gente criança não nem hum, se preocupa, né? Com as coisas. Mas eu peguei e falei pra ele, né? Corinthians vai ganhar de vocês. Tá? E eu que sou torcedor tabateando. Eu aí, daí, rapaz do céu, como eu falei aí no podcast no começo,
É, o Taubaté ganhou do Corinthians na fase preparatória, né? Cara, acho que foi mais de mês o Careca perturbando minha vida. Ele me via, ah lá, cadê seu time? Cadê seu time? Pior que foi ele, né, se não me engano, que fez gol. Foi 1-0. Então ele ficava, cara, ficava lá me atazanando, né? Tirando sarro mesmo que a gente fala, né? E então marcou bastante. Reinaldo Xavier, né? Reinaldo Xavier palmeirense, marvado. Mas o Reinaldo Xavier a gente gostava de ver, né? Porque ele realmente chegou a jogar no Palmeiras, tudo. Depois ele voltou para o Taubaté. E quando ele entrava, assim, especialmente quando ele estava no banco de reserva, né? Tinha aquela expectativa, o Reinaldo vai entrar e o time vai fazer gol, né? E muitas vezes aconteceu isso, né? Então era tipo um talismã, né, que o Taubaté tinha e na hora que entrava resolvia, né? Rapaz, aí eu lembro do Paulo Castilho, né, que jogou também na base, depois ele fez não pôde seguir carreira, parece que quebrou a perna, né? Mas um cara que sempre teve uma postura muito bacana. Os Tainos, né? O Éder Taino, o Toninho Taino, né? Também pessoas assim que eram de frequentar lá em casa, né? Porque minha mãe lavava roupa também para os jogadores, né? Ela lavava roupa particular, né? O Pizelli mesmo, eu cheguei a levar a roupa lá na casa dele, que a minha mãe lavava, passava, né? E então tinha esses outros jogadores. Não era tanta gente, cara, tanta gente, sim, dessa época aí que eu fico aqui revirando, né? Como eu falei para você, eu citar nomes assim, mais recentemente a da Mato, né? Nossa, olha, vou aqui parar, senão eu penso, vou falando, andando aí que eu vou lembrando. André, voltando um pouco na linha do tempo, o seu pai, ele conviveu aí, como você diz, né, funcionário desde a década de 50, ele conviveu aí com personagens históricos do Taubaté, né? Joaquim de Moraes, Savério Malardito, entre outros. Tem alguma história que ele te contou desse período mais romântico, né? Do Esporte Clube Taubaté, lá de trás, dos anos 50, anos 60, que você se recorde, que você possa estar contando pra gente? Jeff, você tá um perdiqueiro aí mesmo, viu? Você tá querendo tirar coisa que tava até adormecida do seu baú de memórias aqui. Tem uma história, tá? Que eu, assim, não foi meu pai que contou, um amigo dele, que também é nosso amigo, já não está mais entre nós, mas é uma pessoa confiável, porque também viveu a história do Esporte Clube Taubaté, foi um grande pesquisador aí sobre os bastidores do Esporte Clube Taubaté, né? Então, não preciso dizer muito mais quem é, mas as pessoas chegou a me contar, assim, como curiosidade, né? Uma passagem quando meu pai morava lá no estado da Praça Monsenhor Silva Barros, né? E nasceu o meu irmão, né? O meu irmão mais velho, o Edson, né? Meu pai tinha os olhos verdes, né? Eu não tenho, meus olhos são castanhos, né? Porque juntaram, acho que os olhos pretos da minha mãe lá e junto com o do meu pai, deram castanho. Mas o do meu pai, os olhos verdes, meu irmão tem os olhos verdes também, loirinho, bonitinho, né? Aquela coisa toda. Aí, um belo dia, não sei se em tom de brincadeira ou falando sério, Joaquim de Moraes Filho, né? Aí, ícone do Taubaté, tanto que dá o nome ao nosso estádio, foi um presidente que fez a diferença aí na trajetória do nosso Alvo Azul, pegou e falou para ele assim: Geraldo, você não quer vender ou me dar seu filho, não, para eu criar? E aí conta nosso amigo aí, né? Que meu pai ficou assim, meu pai não levou na brincadeira, não, rapaz. Meu pai ficou brabo, entendeu?
foi lá em casa, pegou uma faca e quis correr atrás do Joaquim de Moraes Filho, correr atrás do seu Joaquim, né? Então, e aí, aquela turma do Deixa Disso, aquela coisa toda, né? Mas foi daí são poucas pessoas, né? Talvez não sei nem se o Edson sabe disso, né? Dessa história que envolvia ele no meio aí, né? Mas é uma situação diferente, né? Que acaba envolvendo, né? Eu pessoalmente, né? Conheci aí o seu Joaquim Moreira. O seu Joaquim Moreira só não foi presidente da Taubaté. E acho que ele não foi porque não quis. Entendendo? Mais um cidadão, assim, um amante do Taubaté, que acho que se juntar você e eu, as pessoas mais apaixonadas pelo Taubaté, não chega aos pés do que esse homem representou, né? Acho que ele está um patamar acima aí, acho que dos outros nomes que foram importantes na história do Taubaté. O seu Joaquim Moreira, ele foi goleiro Taubaté, campeão aí nos primeiros campeonatos, né? Pequenininho, baixinho e tudo, mas é, foi um grande atleta do Taubaté e depois português, né? Tudo e nascido, né, lá em Portugal tal, mas veio para cá para o Brasil pequeno e se apaixonou pela nossa cidade. Eu tive o prazer de conviver com ele e eu mesmo tive algumas histórias além dessa do placar que ele me convidou. Ele de vez em quando me colocava numa saia justas lá, tipo assim, me ajuda a deixar essa sala mais bonita. A sala dele, por exemplo, que tinha ali na próxima concentração, né? Sala toda de taco, rapaz, aquele taco escuro, aquela coisa toda. Ele mandava comprar a palha de aço lá, sabe? E pedia para eu tirar aquela cera suja que tava lá, aquela cera preta que o chão já tava, né? Assim, tudo misturado, né? Vários tipos de cera que era passado ali. E aí a gente deixava o taco limpinho, passava a palha de aço, né? Para depois encerar de novo, sabe? E hoje a gente vê aí o pessoal tendo preguiça até de limpar a própria casa, né? Foi uma lição que o seu Moreira me deu, sabe? De que a gente, para vencer na vida, a gente tem que conhecer todos os membros dessa vida, né? A gente tem que fazer de tudo, né? E depois ele foi uma pessoa que me deu a oportunidade de ser o primeiro entrevistado na minha vida. Estava na quinta série, cara. E lá no Dom Pereira, estudava no Dom Pereira, eu estudei da primeira à oitava série. E na quinta série pediram para fazer entrevista, um bate-papo, fazer um perfil com idosos, né? E eu escolhi fazer com dois idosos entrevista, sabe? Para eles contar um pouco da vida deles. E eu fui lá numa idosa na casa Sociedade de São Vicente de Paula, né? Que era na 4 de março. Então, eu entrevistei uma idosa que estava num abrigo, né? Na casa de acolhimento, um asilo, como chamam, né? E pude entrevistar um idoso independente, um cara que tinha mais de 80 anos, chegava com a filha com o fusquinha branco lá na sede social, impreterivelmente, às 9 horas da manhã, e saía impreterivelmente ao meio-dia, né? À tarde voltava às 2 horas e saía às 6, sabia? Ele não precisava mais disso, cara, mas ele ia. E ele me deu a entrevista contando a história dele, entendeu? Dessa vinda dele para Portugal, da família, da infância, desse amor pro Taubaté. Cara, assim, hoje eu só tenho isso na memória, sentado do lado dele, cara, conversando. Poxa vida, pena que eu não tinha um gravador, né? Não tinha essa noção, não tinha uma câmera, né? Celular não existia na época, imagina com câmera agora, né? A gente poder filmar isso, cara, ia ser assim. Então, é uma pessoa que convivi, o pai conviveu, né? Também com ele muito, né? Como eu falei, você levou a questão da federação. E nesse caso ainda, com o seu Moreira, acredito que o pai esteja envolvido no famoso caso
em que o Taubaté acabou sendo apelidado de burro da Central, né? Porque tem a ver aí com essa questão que o Taubaté tinha um jogador chamado Altino, né? Que estava emprestado no São Paulo Futebol Clube para disputar o campeonato de 50 e 54 e só que esse Altino tinha que ser renovado, né? A, o contrato dele, né? Emprestado por tempo determinado, então até colocou ele em campo sem renovar o contrato, né? Isso conta a história, né? Os historiadores aí que me ajudem a dar mais detalhes, né? Mas aí o Taubaté ganhou do Comercial, né? E o Comercial ganhou o jogo, o Comercial entrou com recurso e ganhou, né? Esse recurso. Então saiu na Gazeta, né? Gazeta Esportiva, a seguinte frase, né? Time de burro ganha no campo e perde na secretaria, né? Quer dizer, na secretaria da federação. E então, era o seu Moreira que tomava todo esse cuidado, que preparava todas as fichas dos atletas, tudo, né? E o pai que levava, meu pai nesse tempo levava lá as coisas para a federação. Creio que tenha sido ele, né? Até que ele teria que ficar de levar, né? Mas como o seu Moreira não mandou ele levar, né? Não passou, deixaram passar isso, ficou isso para nossa história, né? A gente não ter renovado o contrato, né? Com o campeonato ainda em andamento, deveria ter renovado antes, né? Mas ficou aí. Hoje a gente entende que o burro é um símbolo importante, um símbolo de trabalho, né? De força, de garra, né? A torcida também soube significar isso, né? É muito bacana, mas envolve o seu Moreira, creio que envolve meu pai também nessa história, sabe? Carece aí um pouco mais de aprofundamento, né? Aí teria que buscar os da velha guarda aí para confirmar isso. Mas ele ficou por muito tempo, né? Sendo esse homem de confiança do seu Moreira, convivendo com o seu Moreira ali, né? E fazia as coisas para baixo para cima, além da rouparia, né? A gente poderia, a gente tinha essa possibilidade de ter contato com essas outras pessoas. Também tinha, numa época aí, nos anos 80, um senhor lá que eu até depois fiz o dingo político para ele, em 88, seu Dorico Passarelli, né? Da família Passarelli, que é bem famosa aqui em Taubaté. Seu Dorico é uma pessoa que estava sempre lá na, na parte social, né? Um outro também cidadão que eu chegava a vê-lo com a mobilética, cidadão de óculos escuros, senhor altivo, cabelo branco, negro, estilo assim Pelé, sabe? Mas chegava com a mobilete lá com a pastinha, e o pessoal falava, esse é o Hugo, Hugo. Como é que Hugo? Parecia mais um investigador de polícia, sabe? Um cara assim, com uma presença bem forte. Cara, e ele era diretor do Taubaté, rapaz, né? E o pai sempre conversando com ele lá, e aquela coisa, trocando ideia, né? E eu não tinha dimensão quem era o Hugo, cara. Quem era o Hugo. Depois que eu cresci, né? Falei, porra, até falei um palavrão agora. Poxa vida, né? A gente convivendo com o Hugo todo dia ali, mas eu tive a oportunidade, cara, depois disso tudo, já atuando aqui como jornalista pela TV Cidade, 2008, aí poder registrar essa história do Hugo, né? Quando nós fizemos um documentário, foi o ano que o Taubaté, infelizmente, foi para a Série B, né? E a gente mostrou, você tem aí os arquivos, né? A riqueza que o Taubaté tinha, né? As personalidades, e aí pudemos entrevistar o Hugo, cara, no mês de abril de 2008, e quando foi no final de dezembro, né? O Hugo foi embora. Tava lúcido, perfeito, tudo, né? Mas foi um cara, assim, que eu tinha dimensão, que era um diretor do Taubaté, mas não tinha dimensão da importância dele como um jogador, né? E aí convivia com a gente lá, né?
na sede social, lá na lavanderia, ia lá conversar com a mãe, conversar com o pai, lá em casa, entendeu? E depois que a gente deixou de morar lá também, a gente estava sempre encontrando o Hugo por aí, né? É, minha mãe sempre falou do seu Savério Margarito, né? Aí, como um homem também que se dedicou a, ao esporte por Taubaté, né? Eu aproveito aqui para fazer um pedido, né? A quem estiver nos ouvindo, especialmente da diretoria do Taubaté, que aquelas duas quadras que existiam lá, que hoje tem aquele elefante branco, aquela quadra coberta lá que mal utilizada, né? Aquele espaço, as duas quadras, chamava Joaquim Moreira. Tinha a placa lá. Onde que está essa placa? Por que que o nome do seu Joaquim Moreira não está mais aí em evidência? É para a gente passar no viaduto do CTI e ver o nome do seu Joaquim Moreira. Sede social, Joaquim Moreira. É um pedido que eu faço como torcedor, como gente que conviveu com esse homem, como morador de Taubaté, como gente que ama as cores do nosso Alvo Azul. Voltem, busquem um acervo aí, eu não estou falando mentira. Pode, quem tiver aí as fotos de antigamente, vai vir um monumento, quando inaugurou aquelas quadras, ele era vivo ainda. Entendeu? Na quadra passou a se chamar Joaquim Moreira. Então faço esse pedido aí, né, para a gente marcar esse nome desse grande dirigente na nossa cidade, porque não adianta ter o nome dele no bairro afastado, né? Se não me engano, lá no Novo Horizonte, que tem o nome dele lá, né? Eu acho que já passei até na o nome dele, mas as pessoas não sabiam de quem que é. Tem que ser dentro da sede social Taubaté, né? Assim como nomes como o Diniz, né? José Diniz Júnior. Ele não pode esquecer que foi no mandato do José Diniz Júnior que o Taubaté foi campeão do Juniores, do Campeonato Paulista. Fez uma grande equipe que revelou grandes jogadores que serviram aí para time de 87, 88, 89, 90, né? Se destacaram em grandes equipes. Né? Gostem as pessoas dos posicionamentos do Diniz enquanto jornalista, enquanto cidadão que ele tem direito de falar, ou não, ele marcou a história dentro do Esporte Clube Taubaté. Precisa ser reconhecido. Não é ter o quadro dele retirado, jogado no canto. Tem que ser lembrado. Os grandes nomes têm que ser lembrados. Uma instituição centenária como o nosso clube precisa fazer esse resgate histórico. E aí eu parabenizo a você, a todos que estão envolvidos aí no projeto do Memória Alvo Azul, que vocês estão fazendo algo que a dimensão vocês vão ter só daqui a alguns anos. Né? E que isso reverbere pelos quatro cantos da cidade, pelo Vale do Paraíba, né? Que não é à toa que a gente chama de Gigante do Vale, e voltemos a ter aí um time com grande representatividade, um clube pulsante, um clube vibrante, né? Com pessoas decentes também à frente dele. André, o papel do Memória Alvo Azul é esse, né? É resgatar a história aí de quem por um motivo ou outro foi esquecido, né? Você citou alguns aí. Joaquim Moreira, né? O Moreirinho dispensa comentários. Chegou em Taubaté em 1922 como goleiro, bicampeão do interior, né? Como jogador, 26 e 28. E só saiu do clube na década de 90 quando faleceu, né? Foi uma vida dedicada ao clube, né? Talvez seja o maior ou um dos maiores que passaram pelo Alvo Azul. E André, outra pessoa que também teve uma convivência enorme com o Esporte Clube Taubaté foi sua mãe, né? Companheira do seu pai. Qual que é a função dela dentro do clube? Ela ajudava também? Foi funcionária? Como que funcionava? Qual era o papel da sua mãe nesse período todo aí, desde quando ela esteve com seu pai? Ô Jefferson, minha mãe, Maria da Glória Ferreira, tá? Hoje ela está com 73 anos, né? Ela é de 49.
Minha mãe, quando conheceu o meu pai, né, ele já estava separado do primeiro casamento. Minha mãe, ela é de Bananal, aqui do Vale Histórico, né? Mas ela chegou a morar no Rio de Janeiro e depois ela veio morar em Taubaté para trabalhar aí na rua da Conselheiro Moura de Barros, né? Que é a famosa Rua das Palmeiras. E aí foi quando conheceu meu pai, né? E depois aí começaram uma vida em conjunto que durou esse tempo todo aí de 42 anos, né? De trajetória, né? E desse encontro aí nasceram, eu nasci, André Ferreira, o Anderson e a Janaína. Então são três, né? Sendo dos três, dois nasceram dentro do estado, né? O Anderson em 81 nasceu a gente morava no Joaquim do Monecílio e minha irmã em fevereiro de 84 morava também no Joaquim do Monecílio. E daí só para pontuar a questão da minha mãe, né? A minha mãe, uma mulher semi-analfabeta, mas de uma sabedoria muito grande, com uma força muito grande, né? Apesar dela ser pequenininha, minha mãe trabalhava no Esporte Clube Taubaté lavando roupa, né? A gente tem que lembrar que hoje nós temos máquinas, né? Que você joga a roupa lá e simplesmente a máquina bate, ou você tem máquinas que secam, né? Quando a própria máquina de lavar já não centrifuga e já faz metade do serviço, né? Mas depois também tem máquina de secar e tem outros recursos aí para poder utilizar. Naquela época, não. Naquela época, minha mãe lavava roupa no tanque, à mão, né? Com sabão Rio, até lembro sabão, que sabão vermelho, quando não era outro, sabão de coco. Então, minha mãe lá em casa, na lavanderia, que era do lado de casa, né, que era anexo à minha casa ali, na parte da sede social ali, seu Valdemar chegou a construir 3 tanques de aproximadamente, então vamos pensar aqui, 2 metros de comprimento, 2,5, 3 metros, tinha um tanque um pouco maior, outro menor, né, e ali eram lavadas as roupas dos times, né, de todas as categorias do esporte por Taubaté. Então, se eu não me engano, ele me conta aí que chegou a lavar roupa de 12 categorias diferentes, né? 12 times, já falo, 12 times diferentes, então, porque eram as várias categorias, né? Como eu falei lá em outra parte, do fraldinha, chupetinha, ao juniores, né? Juvenil, dentão, dentinho, aquela coisa toda, né? E mais o time profissional. E isso, se você também se localizar, eram as roupas de treino e mais as roupas dos jogos, né? Então, era muita roupa. Meias, calções, calça de goleiro, camisa de manga comprida de goleiro, né? Shorts, coletes não tinham muitos, porque coletes vieram mais depois, né? E a gente, ela acordava cedo, cara. Minha mãe sempre acordou cedo, 6 horas da manhã, já estava às vezes na luta, fazendo, quando a gente morava lá no estado, fazia o café da manhã, aquela coisa toda, né? Botava a gente para ir para a escola, eu estudava lá em CTI, que não tem mais, infelizmente, né? Mas a primeira escola minha foi lá. E depois já ia cair no tanque, cara. Já ia direto pro tanque poder lavar a roupa, né? Lavava até por volta do meio-dia, parava, fazia o almoço. Antes da 1h30 da tarde, eu estava voltando de novo para poder lavar a outra parte, né? E ali no quintal de casa, meu pai, eu lembro dele armar, fazer até um rancho lá, bem grande, né? Onde esticavam-se os fios, né? Até são esses fios de telefone. Até hoje a gente usa esses fios de telefone para fazer varal lá em casa. A gente não compra essa cordinha que a turma usa por aí, não, nem aquela estrutura que a turma usa no apartamento. É o fio mesmo, acho fio para rua e às vezes eu guardo e faço varal. Porque vem dessa memória afetiva, sabe? E aí estendia naquele quintal ali, cara.
Então vivia cheio de roupa balançando lá no tempo do sol, do vento, né? E quando chovia, cara, tinha que né, ficava aquela roupa até apertadinha debaixo do rancho lá, que muitas camisas mesmo, né? E chegou até uma época que o seu Valdemar chegou a fazer lá onde funciona a, a bilheteria, né? Ali da parte social, ali da parte social não, da parte da arquibancada, ali, ali onde tem próximo à Rua Argentina ali, né? Na parte de baixo da bilheteria, chegou a fazer uma estufa. Foi uma época que choveu muito, acho que foi para os anos 87 mesmo, 86, por aí, e choveu bastante, sabe? E aí tinha que secar a roupa lá, cara. Pegou aqueles holofotes grandes que utiliza aí na iluminação para poder ligar lá, poder a roupa secar. Minha mãe lavava a roupa, minha mãe pegava a roupa molhada e levava lá para estufa, poder secar lá, sabe? E, cara, eu tenho a lembrança desses tanques, porque esses tanques aí eram a nossa piscina, né? Enquanto um tanque estava enchendo, né, o outro estava cheio, eu ia tomar banho lá no tanque e aproveitava para nadar, porque 2 metros, né? Imagina uma criança de 6, 7 anos, 5 anos, essas coisas, né? Então ali era farra, né? Parecia que estavam na cachoeira, na piscina, né? Ah, eu lembro que eu ajudava a mãe a abrir as torneiras lá para encher os tanques, para depois colocar roupa suja, né? Às vezes ela colocava a roupa suja nas meias, assim, no chão. A gente vinha com a faquinha para tirar aquela que a gente chama de morceguinho, né? Aquela semente da grama, né? Hoje as gramas que estão aí nos estádios nem tem mais isso, né? Mas a roupa vinha cheia, né? Hoje é grama esmeralda, né? Se eu não me engano. Que é aquela que parece pelinho de camelo, eu chamo de pelinho de camelo. Mas era a outra grama, né? Esqueço o nome dela agora. Essa grama que tem essa sementinha que gruda na perna da gente, que sai uma gavinha, né? Como que eu chamo? Aí ele dá um arbustinho assim e enche de a perna, a roupa, né? A meia, gruda tudo na meia. Então vinha essa sementinha. Como também vinha aquele matinho que a turma faz até remédio, que é o picão, né? Que sai as agulhinhas pretas, né? Então eu ajudava a tirar, cara, primeiro, para depois colocar no tanque, cara, porque senão ia tudo pro tanque, né? Depois voltava o negócio, aí ia passar roupa, estava difícil. E minha mãe lavava e passava as roupas uma a uma, cara, né? Porque tinha que estar tudo perfeito, né? Também para, né, vinha roupa suada, roupa molhada, né? Roupa encardida de barro, né? Quantas vezes ela não teve que pegar as camisas brancas nossa aí do Esporte Clube Taubaté, né? E pôr no sol para quarar. Procurem aí, que significa quarar a roupa, né? E tinha que fazer isso usando às vezes até um pouquinho do cloro da água sanitária, mas sem manchar a roupa. Então é coisa de pessoas que têm assim conhecimento, né, na área, porque hoje se você jogar um cloro na hora da a máquina tá batendo, essa roupa sai tudo manchada, né? Mas a mãe tinha não, tem até hoje essa manha, né, de fazer isso. Então ela trabalhou esse tempo todo aí que morou no Esporte Clube Taubaté até 1989, né? E depois também ela trabalhou na manutenção e na parte geral, né? Limpando concentração, foi tia lá da concentração, né? Fazendo o café da manhã, as coisas para os atletas, e trabalhou na parte social, né? Ela limpava a parte social, o escritório, limpava lá em cima, no segundo andar, né? Lavando banheiro, lavando o salão de festa, né? Lavando os vestiários, limpando o vestiário da piscina, as quadras, né?
A mãe nunca negou nem pegar na enxada para poder fazer para trabalhar, sabe? E fora isso, ainda além de trabalhar no esporte que eu Taubaté, ela lavava a roupa da vizinhança aí do estádio, entendeu? Como eu falei, lavava a roupa dos jogadores também, particular, né? Então ela era uma pessoa que entrava às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã no tanque, às vezes era meia-noite, tava no tanque, cara, lavando, a gente tava, eu lembro de eu ir dormir, né? E ela tá no tanque ainda. Tem até um negócio, uma passagem que não é muito agradável assim na minha história, que foi um dia que eu morava dentro do estádio, tinha uma mesa na cozinha, a mãe passando a roupa do, dos jogadores, né? E eu com muito sono, querendo dormir. A mãe deixou o ferro de passar roupa. Hoje o ferro de passar roupa tem toda uma proteção, né? Antigamente era aqueles ferros bem pesados, que colocava resistência, né? Puxava uma energia danada, né? Ficava até vermelho quase, né? Não era um ferro de brasa, mas era um ferro elétrico bem resistente, né? E a mãe deixou o ferro por um segundo, assim, em cima da mesa, e eu estava sentado na beira da mesa. Minha mãe deixou o ferro de passar roupa ali e foi ver uma coisa no fogão. E eu com sono deitei para dormir em cima da mesa, encostei as costas direto no ferro. Por uns bons anos, eu tinha a marca do ferro de passar roupa nas minhas costas, sabe? Ficou certinho, parecia aquela portal de igreja gótica, sabe? Né? Se você for visualizar, né? Para quem conhece Santa Terezinha aqui em Taubaté, sabe como que é o formato, né? Aquela entrada assim que parece um A, né? Um A meio arredondado. Então tinha nas minhas costas, que era a marca do ferro de passar roupa. Você vê tal era a dedicação, né, da minha mãe ao Esporte Clube Taubaté nesse tempo todo, né? Até 1989. Depois de 89, com a saída do pai, meu pai foi trabalhar de volta lá aí já era DC Mecânica Pesada, né? Foi trabalhar lá, a gente foi morar na Estiva e aí conseguiu uma casa para morar lá dentro do Camep, que essa casa não existe até hoje, é a única casa da vila que tá em pé. Aí minha mãe a gente foi morar para lá, né? E aí ela foi contratada para trabalhar lá também na DCMEP. Mas também na mesma toada, sempre junto com o pai, sempre procurando fazer o melhor, né? Para os lugares onde trabalhou, né? E dentro do Esporte Clube Taubaté ela tem essa passagem, né? Como profissional da lavanderia, que é muito importante, né? São poucos que sabem da história, que lembram, né? Que reconhecem até. Inclusive, quero deixar um abraço para o nosso amigo Felício Neto, porque o Felício, quando fez o trabalho de conclusão de curso dele na Universidade de Taubaté, de jornalismo, né? Ele fez um documentário. Esse documentário aí, depende que esperam dele colocar à disposição para as outras pessoas verem, mas ele entrevistou minha mãe, né? Me entrevistou também, fomos juntos até a sede social, né? Fomos ali no estádio, né? E esse trabalho dele é um trabalho de referência que mostra essas pessoas, assim como você está fazendo aí no Memória Alve Azul. Ele fez mostrando pessoas que deram a vida pelos partidos de Taubaté, né? E são pouco reconhecidas ou nem são reconhecidas, né? E minha mãe é uma dessas pessoas aí, né? Como eu disse para você lá no começo também, ela, além de cuidar da casa, cuidar do burro, cuidar das galinhas, né? Cuidava do uniforme do Esporte Clube Taubaté, né? Com tanto carinho, com tanta dedicação, né? E tá aí viva para contar a história ainda, né? Quem quiser procurar, só nos acionar, né? Mas assim, da parte aí da direção, né? São poucos aí que lembram disso. Não tem foto dela em nenhum lugar, não vejo destaque em jornal, né? Mas a gente procura manter, a gente procura revelar, procura falar,
né? Ainda quero levá-la num jogo aí, né? E espero que seja agora no retorno do Taubaté ano que vem, né? Para ela ter a oportunidade também de relembrar esses momentos, né? Que eu acho que são importantes. Legal, André. Bacana aí também a história da sua mãe com o Alve Azul. E estamos chegando na parte final, André. Já agradecer novamente você ter aceito o convite em participar. E além de você fazer suas considerações finais, perguntar para você o que você acha do futuro do Esporte Clube Taubaté, o que você espera do futuro do Burro da Central. Então, com relação aí às considerações finais, né? Não vamos começar aí pelo contrário, né? O que eu acho do futuro do Burro da Central? É um clube que tem aí uma história centenária, né? Que movimenta gente de todos os lugares aqui do Vale do Paraíba, sul de Minas, né? Litoral Norte, até gente da própria Grande São Paulo, né? De região ali de Mogi das Cruzes, que sempre quando esteve aí no auge, né, nos bons momentos, conseguiu trazer torcedores, né, do nosso Alve Azul, de outras cidades, né, um clube que tem essa característica que nós não vemos em outros que estão aqui por perto, e até mesmo clubes aí da capital, né, que não tem essa paixão, né, torcedores com essa paixão. É um clube que tem um potencial. Eu vejo um potencial reprimido, um potencial não explorado, uma memória, uma história muito rica que poderia ser mais valorizada para projetar isso também como oportunidades no futuro, né? Oportunidades aí de trazer patrocinadores, investidores, né? Pessoas que tenham essa dimensão e sejam comprometidas também com a trajetória do clube, né? Então, para quem viu como eu falei lá, um Bragantino de repente surgir, para quem viu um São Caetano, né? Surgir, chegar à final de Libertadores, para quem viu Grêmio Osasco, né? Red Bull da vida, né? Surgir e tá aí no auge, né? Ou ter passado aí pelo cenário esportivo nacional e também muitos sumiram, né? Como é o caso do Novo Horizontino também, que a gente via jogar aqui, o clube chegou até a falir, depois retornou com outro nome, né? Mas mantendo a essência e tal. Então a gente vê que o Taubaté tem potencial. O Taubaté pode e merece, né? Estar num patamar mais acima, que vai muito além de disputar uma Série A2, não que não tenham grandes equipes nessa Série A2, né? De um campeonato paulista e ficar por aí, né? E alguns campeonatos de base, né? Nós temos condições aí de ter time na primeira divisão do Paulista, ter time na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Por que não disputar uma Libertadores? Por que não, né? Lembrando também que nós estamos no Vale, na região metropolitana do Vale do Paraíba, que é uma região rica economicamente, né? Que tem possibilidades aí de mostrar através do esporte, né? Tivemos algumas experiências aí em que o poder público, né, teve um olhar mais carinhoso para outras modalidades esportivas e deram certo, né? Foi o caso do vôlei, né? Aqui em Taubaté, que teve investimentos vultosos, com o poder público sendo garoto propaganda, né? Por que não ser garoto propaganda do nosso esporte clube Taubaté, né? Que tem todo esse legado, tem toda essa história, tem toda essa torcida apaixonada, né? O vôlei, por exemplo, não tinha torcida nenhuma, gente. Tinha nada. Hoje tem até uma torcida organizada aí que continua acompanhando as categorias de base, né? O time que já não é mais o time estelar, né? Que já foi, né? Temos um handebol que veio da base, esse sim um time que a gente também tem que parabenizar, né? É uma pena o handebol não carregar o logo do Esporte Clube Taubaté, né? Assim como o time feminino também não carrega, porque a AD Esportiva Taubaté não é Esporte Clube Taubaté.
logo quadrado, né? Não é o escudo do Esporte Clube Taubaté. Então, nós temos condições de ver, né, esse estádio cheio novamente, com outras modalidades esportivas também, levando o nosso brasão, né? Levando a nossa bandeira alve-azul, porque como diz o, o hino, né? A nossa bandeira que a torcida conduz, essa bandeira tem que ser carregada, assim como já foi, né? Por toda a cidade, né? A gente tem que lembrar aí que desde Gastão da Câmara Leal, né? Lá na Fundação do Esporte Clube Taubaté, né? As pessoas que tinham aí uma influência na cidade, os políticos, né? Os dirigentes, os mandatários, né? Até a igreja, né? Tem papel importante nessa construção da história da memória do Esporte Clube Taubaté, né? E por que que isso hoje é afastado? Por que que isso hoje é separado? Não, né? O nosso clube aí sempre foi essa referência, né? Mas pegou aí gente que não tinha comprometimento nenhum, identidade nenhuma, né? Deixou aí cair, né? Jogou o nome na lama, né? Então a gente no futuro esperamos que agora que o time estabilizou na Série A2 aí, a gente consiga passar para outra fase, né? Passar por uma outra parte. Aí vai depender de quem está aí no comando, né? Na presidência, que a gente espera que consiga também ter o apoio da cidade, o apoio do comércio, da indústria, da classe política, né? Porque sozinho realmente não vai, mas gente, você passar na frente do estádio Joaquim de Moraes Filho, para quem morou aí dentro, e ver esse negócio quieto, rapaz, ver esse espaço, assim, silencioso, dá uma agonia na gente. Para quem já viu bingo aí, já viu fanfarra, sabe de ter ocorrido aí desfile de escola de samba, para quem já viu grandes shows, Roberto Carlos, Ney Mato Grosso, Balão Mágico, dentro do estádio Joaquim de Moraes Filho, Ivete Sangalo, poxa vida, né? Poxa vida, né? A gente sabe que isso é possível acontecer novamente, né? E coisa melhor ainda, né? Coisa melhor. São poucos, assim, clubes, acho que do interior, que têm essa identidade, essa história, esse patrimônio, né? A gente ouve de vez em quando falar que querem desfazer do patrimônio, vender o estádio do Esporte Clube Taubaté. Eu acho que tem que se pensar bem, né? Tem que pensar bem. É viável? O que vai ser o retorno, né? Ou dá para construir outro estádio no mesmo lugar, mais moderno, né? Uma arena. Aí precisa se discutir com toda a sociedade, porque há de se lembrar que foi a comunidade que ajudou a construir o estádio do Esporte Clube Taubaté, né? Meu pai mesmo contava aí que muitas vezes as pessoas largavam do serviço e iam ajudar a fazer as arquibancadas, trazer um tijolinho, né? Então a gente não tem que lembrar dessa participação popular, né? Os dirigentes aí, como o senhor Joaquim de Moraes Filho, fazendo rifa, correndo atrás das coisas, o seu Moreira, né? E tantos outros, né? E depois outros nomes que a gente já citou, né? Que até hoje aí ainda se dedicam, né, a manter esse patrimônio vivo, esse patrimônio erguido. Então não é possível que todo esse esforço, né, não seja enxergado e não conseguimos dar um passo à frente, né? Como eu falei, outros clubes com menos história, com menos memória, com menos condições, já chegaram a patamares maiores, mais longes, né? Mais altos. Por que que não nós? Nós precisamos fazer com que a cidade entenda, né? Assim como tem aí a cultura nossa com os seus clichês, né? Mas a gente tem que lembrar Mazzaropi, Hebe Camargo, Monteiro Lobato, né?
que a cultura nossa é muito mais rica do que isso também, né? Os nossos patrimônios, Santa Terezinha, não sei quem mais, o Esporte Clube Taubaté é um patrimônio nosso. É um patrimônio que sempre levou o nome da cidade, Taubaté. Antes de Esporte Clube, as pessoas falavam, é o Taubaté que vai jogar. Da onde que é o Taubaté? Da cidade de Taubaté. Então, é a cara e a identidade nossa, né? Azul e branco, as cores da bandeira da cidade, né? Então, poxa vida, se isso daí não for condição suficiente para a gente pensar que o futuro pode ser melhor, né? Então não adianta nem a gente vir aqui falar no podcast aqui, né? Contar tudo isso, né? Mantendo essa fé, essa esperança, mantendo essa chama acesa de que um dia, né? Voltarei a ver esse clube vibrante aí, né? Que de repente eu possa levar meus familiares na piscina, que eu possa participar aí dos mingais dançantes, mingais, né? Os bailes. Falar em mingau dançante, tem gente que não vai saber o que é isso. Mas participar dos bailes, das festas, dos encontros, né? Dentro do Esporte Clube Taubaté e assistir aos jogos, os grandes jogos aí, com os grandes times, né? Esse é um sonho, né? E acredito que basta um pouquinho mais de união, basta um pouquinho mais de trabalho, de esforço, né? Também de quem pode, de quem tem, de quem sabe onde buscar esses recursos, né? Cruzeiro caiu aí, né? Na Campeonato Brasileiro, tá aí se reerguendo de novo, né? Então a gente pode pensar nisso também, né? Chegou ao fundo do poço, outros clubes aí chegaram ao fundo do poço, a gente não tá nesse fundo desse poço, né? A gente tem condições de chegar bem mais alto aí. Então, Jefferson, quero aproveitar e agradecer a todos que nos acompanharam aí pelo Memória Alviazul, esse trabalho bonito que você e toda a equipe vem fazendo. Agradecer aos meus pais, né, Maria da Praia Ferreira, agradecer meu pai em memória, Geraldo Alves, né, que já não está mais aqui com a gente, mas que foram os responsáveis por a gente ter essa formação social, cultural, esportiva, né, muito acentuada, essa identidade com o nosso Esporte Clube Taubaté. Também os professores que nos deram oportunidade depois nessa formação para a gente poder atuar na área da comunicação social, né? E tá podendo falar um pouco, entender, manter também, né? Sobre a história da cidade de Taubaté e tudo que ela envolve, né? E os meus companheiros aí de Crônica Esportiva, você, o pessoal aqui da TV Cidade, né? Hoje, inclusive, o Marcelo Pérez foi quem nos deu apoio aqui para poder fazer o podcast, né? Quero agradecer a ele, o Claudinho, o Jefinho, o Daniel, o Felício Neto, né? E em nome deles agradeço aos outros também que ajudaram nesse trabalho, né? A gente poder estar aqui falando um pouquinho, contando um pouquinho também da nossa história e da nossa relação com o nosso querido burro da Central, né? E avante, vamos dar capim para o burro, que o burro precisa continuar caminhando e conquistar novos campos, né? Novos patamares. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam o episódio nas nossas mídias sociais, YouTube, Instagram, Facebook. Compartilhem e até uma próxima. Fui!